não é ficando com raiva, mas é sendo transformada pela palavra de Deus. Isso é que tem que nos transformar, igreja. Isso é que tem que nos transformar, porque o Senhor, Ele cuida de nós. E o Senhor, Ele quer varões perfeitos, como Ele é, né? Como Ele é. Então, igreja, vamos orar, buscar mais ao Senhor, vamos ter visão, pedir ao Senhor: Senhor, abra os meus olhos espirituais. Quando eu não conseguir ver, abra os meus olhos espirituais para que eu possa enxergar as maravilhas da tua lei. É isso que precisamos enxergar, as maravilhas da tua lei. E sempre pagar, e sempre fazer o bem. Te ofenderam, te amagoaram, mostra que você é diferente. Mostra que você é um servo, uma serva do Senhor. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, porque o Senhor há de te abençoar. A Bíblia diz que Isaac, em tempos de crise, prosperou. E aí os filisteus, com inveja, sabe o que fizeram? Ele ia lá, cavava poços, aí os filisteus com inveja entulhavam. Cavava poços, aí os filisteus iam lá, entulhavam. Mas sabe o que aconteceu? Eles mesmos, olha como que Deus, Ele é fiel. Eles mesmos se embaralharam. E eles mesmos reconheceram que o Senhor era com Isaac. E aí foram pedir perdão. Ao invés de Isaac pagar, não, vocês me irritaram, vocês me aborreceram, vocês me fizeram mal. Ele não. Sabe o que a Bíblia diz? Que lá em Gênesis 26, depois você lê, a Bíblia diz que Isaac ofereceu um banquete. Um banquete. Em troca da maldade. É assim que nós temos que ser. Um cristão verdadeiro, ele oferece um banquete. Ele trata bem aquele que te fere, aquele que te ofende, né? Então, é isso, igreja. O exército de Israel, Eliseu, ao invés de destruir os inimigos sírios, ele preferiu dar um banquete. E depois despediu os seus filhos em paz. E a Bíblia diz que não houve mais guerra em Israel, né? Pelo menos naquele tempo, não é isso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus é fiel, igreja. Deus é maravilhoso. Vocês conseguiram entender o que Deus quis falar aos vossos corações? Eu não sou aquelas preletoras que grita, que fala, não sei o quê. Eu e meu esposo são mais... Até que agora ele está um pouco assim, mais assim, porque ele era tão... sabe? Assim... Então agora ele está aprendendo assim mais. Às vezes eu vejo ele aqui mais assim, assim. Eu falo, eita glória, Jesus amado. Né? Mas o Senhor, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos instruindo. Ó, tá vendo? Eu não estou nem mais tremendo. Ó, glória! Né? Então, igreja, que a igreja possa estar firme no Senhor, sabendo que a sua guerra não é contra os nossos irmãos, é contra as hostes espirituais. Ore pela nossa igreja, ore por revestimentos espirituais, ore para que o Senhor abra os seus olhos e consiga enxergar quando o inimigo vem querendo te atacar. Ore, orar sem cessar. Essa é a palavra do Senhor. A Bíblia diz, orai sem cessar, porque a vitória é certa para aqueles que buscam. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. 11 horas, ô glória. E orem por mim, igreja, porque o Senhor é muito fiel. O Senhor é muito fiel na minha vida. E o Senhor tem me, assim, palestrado muito ao meu coração. O Senhor tem falado. O Senhor tem me levantado, sabe? Porque, assim, eu jamais imaginaria. Igreja, eu pegava o microfone, eu ficava tremendo. Hoje já consigo falar. Porque, às vezes, na hora do Deus fala o seu coração, Deus palestra o teu coração.
E aí, o nervosismo às vezes é tão grande que você não consegue transmitir, por causa do nervosismo. Então, igreja, que a igreja continue orando por mim, porque eu careço muito das orações. Nós enfrentamos muitas guerras e eu sei que cada um de vocês enfrenta guerras espirituais. Quando a gente se dispõe a orar e a buscar o Senhor, essas irmãs aqui, essas varoas de Deus que Deus levantou para estar aqui ao meu lado, vocês pensam que elas não sofrem muita guerra espiritual, muita retaliação? Sofremos, porque estamos aqui na luta, na frente de um trabalho, guerreando, jejuando pela sua vida, pela sua causa, mas cada um tem que fazer a sua parte, né? Não basta só a igreja aqui, o círculo de oração, as irmãs do círculo de oração, orar, buscar o Senhor, sabe, jejuar, pagar preço, e você não querer orar. Vem para a igreja e não quer orar. Gente, tem que orar e sem cessar. Você só vai vencer as guerras orando. Tem alguma coisa na sua vida que te atrapalha, te atribula? Sabe como que você vence isso? Orando. Sabe como você vence isso? Jejuando. Foram tantas guerras, gente, tantas batalhas que eu enfrentei. O Senhor me ensinou tanto, a igreja me ensinou tanto. Às vezes, quando eu vejo uma irmã ou um irmão falando, eu sou desse jeito, eu não mudo, comigo é assim, é dessa forma. Eu olho assim, eu falo, oh, Jesus. Aí eu fico só pensando, Senhor, vai aprender tanto, vai passando tanto na sua moenda, tanto, sabe, como eu passei. E ainda estou passando, porque o Senhor me ensina todos os dias. O Senhor me ensina. Sabe por quê? Porque Ele quer te fazer um vaso perfeito nas mãos do Senhor. Um vaso de referência. Você precisa ser referência aonde você for. Aonde você passar, é no seu trabalho, é na sua casa, é na sua escola, né? Aonde você for, você tem que ser referência. Você tem que transmitir Cristo para as pessoas. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai nos conduzindo e vai nos guiando em nome do Senhor. Então, igreja, fica com essa palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que Deus possa falar sempre aos nossos corações, abrindo os nossos olhos espirituais, para que enxerguemos as maravilhas de Deus, as maravilhas que o Senhor tem para as nossas vidas. E saiba que na sua perseverança, o seu Samuel vai vir. Amém? Na sua perseverança, é na perseverança, tá? É na perseverança. O seu milagre virá, a sua libertação chegará. Tudo aquilo que você colocar diante de Deus, no momento certo, na hora certa, vai chegar, porque Deus é fiel e Ele cuida de você, Ele te ama. Todos os dias Ele prova o seu amor por nós. Às vezes, no mínimos detalhes, eu vejo Deus, como Deus é fiel. Igreja, uma vez, vou terminar. Eu estava tão cansada que eu tinha trabalhado e o Senhor me colocou nesse trabalho. Eu ouvi uma palavra ao contrário na minha vida, porque eu estou estudando, né? Estou fazendo faculdade de recursos humanos e eu recebi uma palavra, não vai conseguir, porque é muito difícil. As palavras têm poder, igreja. Aí, naquela hora eu olhei assim, aquela palavra veio no meu coração, mas na mesma hora aí eu falei, não vai não. Está repreendido no nome de Jesus. Está repreendido no nome de Jesus. As palavras têm poder. Eu falei, está repreendido. Eu vou conseguir. E nessa época eu tinha sido mandada embora do emprego. Eu vou conseguir. E na minha área que eu estou estudando, sabe por quê? Porque o Senhor cuida de mim, o Senhor zela por mim. E todos os meus trabalhos que eu tive, o Senhor que me deu. Eu orava e o Senhor me dava. E da forma que eu orava, o Senhor me dava. Irmãos, não demorou nem um mês. O Senhor abriu uma porta de emprego.
na minha área, trabalhando no emprego que, né, dentro das minhas condições, na minha área. Então, irmãos, nós temos que profetizar sempre bênção na vida dos nossos irmãos, sempre bênção, vai acontecer, vai acontecer. E no mínimos detalhes, o Senhor cuida, a gente vê às vezes a mão do Senhor. Uma vez eu estava no meu trabalho, esse novo emprego, e aí eu tinha trabalhado muito com a outra secretária lá, que tinha, porque a doutora tinha pedido para a gente fazer uns negócios lá, arrumar uns arquivos e muita coisa acumulada, sabe? E eu estava tão cansada que eu fiquei assim, praticamente a tarde toda em pé, né? E a gente não é mais garotinha, não, eu sou garotinha sim. Aí eu cansada, aí eu falei assim, fui para o metrô, pegar o metrô, eu falei para o Senhor assim, ai Senhor, eu queria tanto lugar, e 5 horas da tarde, o metrô é assim, ó, é assim. Aí eu escutei a voz de Deus falando assim, bem suave no meu ouvido, falando assim, eu estava desse lado, ele vai por esse lado. Aí eu fui, eu obedeci. Aí, quando eu entrei dentro do metrô, irmãos, eu fiquei assim, parada. Logo que chegou a outra estação, a menina levantou, aí eu olhei para Deus e falei, Senhor, muito obrigada. E sentei. Viu como que Deus cuida dos mínimos detalhes? Então eu vejo a mão do Senhor cuidando de mim nos mínimos detalhes. E é assim que o Senhor faz na sua vida. Só entregar. Entrega na mão do Senhor, ora, jejua, persevera. Irmãos, não permita que nada nem ninguém roube a sua fé em Deus. Porque sem Deus nós não somos nada e não podemos nada. Amém? Que Deus continue abençoando, saia daqui abençoado e que essa palavra possa penetrar no seu coração e possa trazer mudança, esperança para a sua vida. E que essa palavra possa ser exemplo para que possamos mudar a nossa vida, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, sabe? Nós cristãos temos que ter um comportamento, viver o evangelho de Cristo é um comportamento, é mudança de comportamento, é isso. O evangelho de Cristo é mudança de comportamento. Então, seja diferente. Amém? Que Deus possa abençoar você. E as palmas louvam o nome do Senhor, porque toda a honra, toda a glória pertence ao nosso Deus. Amém?